Senhor esteja convosco. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasarenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi a seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus vivo, do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia ali perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, para aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais.
corações, vós que ao Senhor vos confiais. Jesus é a misericórdia divina que sempre vem ao encontro de cada um e de cada família. Ele precisa de discípulos missionários que o procurem sempre para testemunhá-lo até o triunfo final em céus novos e uma terra nova. Caro Padre Oséias, caros irmãos e irmãs, Jesus, ele veio revelar a misericórdia divina não apenas a um grupo, a uma parte, mas para todos, de todos os lugares e de todos os tempos. Para mim e para você, que estamos nesta hora bendita das 3 da tarde, celebrando o santo sacrifício da Eucaristia, que é sacrifício de misericórdia. É por misericórdia que o Senhor se entregou totalmente por nós, pela nossa salvação, pela nossa libertação. Mas esse santo sacrifício que Jesus um dia iria concretizar no Calvário, a sua eficácia, o seu poder de redenção e de libertação, Jesus, ao longo do seu ministério, já ia como que antecipando, ia demonstrando, ia dando os sinais desse manancial de graça, de bênçãos, que é o santo sacrifício de Jesus por nós. E hoje o Evangelho nos ajuda a perceber até onde chega esse manancial de misericórdia. Jesus, com os seus discípulos, aqui os 12, não com aqueles muitos, mas os 12, chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Essa região de Gerasa era habitada por pagãos. Por isso que Jesus nem seria acompanhado por muitos, que para um judeu fiel, ele nem pisaria numa região assim, de pagãos. Já se consideraria um impuro. Mas repito, meus irmãos, Jesus, ele veio para revelar essa misericórdia que não é contra a lei, mas amplia a visão, alarga os corações, passo a passo, pedagogicamente. Então Jesus foi com os seus apóstolos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Era um homem inundado não da graça, mas de espíritos malignos. Aqui citado um espírito impuro. E por que dizia que ele morava ali no cemitério? Como isso era possível? Porque em regiões como esta, os mortos eram enterrados em cavernas naturais, ou eram feitas escavações em cavernas, em rochas, fazendo assim uma caverna, e eram enterrados lá os mortos. Então, neste caso, ele morava em uma dessas cavernas, que eram usadas para os mortos, os restos mortais, mas não só. Em regiões como em Gerasa, em outros lugares, esses lugares também eram utilizados para a evocação dos mortos, para uma prática que era abominada para o povo de Israel, e não só, segundo a palavra do Senhor. Aí eu convido você que tem a Bíblia
é ir lá comigo em Deuteronômio, capítulo 18, uma passagem bem citada, mas vale a pena, dentro do contexto que o povo estava para habitar terras de outros povos, de outras nações, com outros costumes, como esses costumes do povo de Gerasa, da evocação dos mortos. Mas lá, bem atrás, quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imites as práticas abomináveis dessas nações. Não haja em teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem quem consulte adivinhos, ou observe sonhos ou agouros, nem quem use a feitiçaria, nem quem recorra à magia, consulte oráculos, interrogue espíritos, ou evoque os mortos, necromancia, evocação de espíritos, adivinhações. Capítulo 18, versículo 12. Pois o Senhor abomina quem se entrega a tais práticas, e por tais abominações que o Senhor teu Deus deserdará diante de ti estas nações. Olha a evolução da compreensão de Deus. Aqui está dizendo que o Senhor abomina as pessoas que cometem essas práticas. Passados séculos, mais de 1000 anos, Jesus Cristo entra numa região de Gerasa, onde existiam essas práticas, e um homem possuído por um espírito impuro. Talvez ele estava inundado daquela ação do maligno por causa desse tipo de prática, de evocação dos mortos. Me recordo que um dia eu estava debaixo do rincão e acontecendo uma missa pela cura e libertação. De repente tinha uma jovem do meu lado e ela caiu no chão e começou a serpentear. Que triste imagem, nunca me esqueço. Feito uma serpente no chão, aquela situação humilhante, e a mãe dela do lado começou a chorar. Terminou a Santa Missa, ela retornou daquele estado, num nível, podemos dizer assim, de possessão. Eu vou usar essa expressão, nível de possessão, porque não há uma linguagem comum, uma cartilha que diga a única forma de dizer, ou a mais certa é esta. Não, uma das formas de dizer é que a ação do maligno, ele vai se dando e tem níveis de possessão. Ora se interpreta que quando a pessoa está possessa, é como que quase totalmente possessa. Outra linguagem é que existem níveis de possessão. Eu vou ficar com essa primeira linguagem. Então, depois que ela saiu daquele nível de possessão, eu quis saber dela, se ela já tinha ido em lugares com evocação dos mortos. E ela disse que não. Eu falei, mas que estranho, como é que o inimigo chega a esse ponto? Depois eu fui conversar com a mãe, estava ali chorosa, triste. Daí a mãe disse que quando a menina era pequena, ainda no colo, ela levou em lugares para consagrar, para receber passes, nunca com a intenção de fazer mal. Claro que não, a mãe não esperava que a filha chegasse a esse ponto, e ela estava ali para ser atendida em oração. Mas mesmo sem querer, na ignorância, o inimigo também quer avançar. Porque a evocação dos mortos, o chamar para a adivinhação, é um pecado contra o primeiro mandamento. Porque nós somos chamados a confiar o nosso futuro, o nosso presente, o nosso passado, a Deus, que é misericordioso.
O povo de Deus não pode ficar buscando adivinhações. Por quê? Porque Ele tem o Deus misericordioso, único e verdadeiro, isto basta. Então é um fruto de desconfiança contra o amor e a ação da providência e da misericórdia, quando alguém, por ignorância ou não, vai atrás, em vários lugares. Eu não estou citando uma religião, um nome, porque Antigo Testamento já existia. Em Gerasa, no tempo de Jesus, continuava existindo. Até no meio do povo de Israel. Você que está com a Bíblia, abra em Isaías capítulo 65, se não puder agora, anote e depois procure em casa. Versículo 1 e seguintes: atendi a quem não me pedia, fui encontrado por quem não me procurava. Olha como Deus tem sede de corações. Até quem não o procura, até mesmo quem não suplica por Ele, pode ser abraçado pela sua misericórdia. Atendi a quem não me pedia, fui encontrado por quem não me procurava. Estamos nesse tempo de procurar o Senhor, de pedir ao Senhor. Há uma nação que não invoca meu nome. Respondi: aqui estou, aqui estou. Há uma nação que não invoca o meu nome. Invoca. Invocar é pedir o auxílio, pedir a proteção. Evocar é chamar para. A evocação dos mortos é aquela comunicação. A necromancia é aquela busca de adivinhações com pretensas ajudas de pessoas, de almas que já partiram. É diferente. Conseguiu perceber? Evocar é uma prática abominada por Deus. Invocar, nós invocamos a Deus, invocamos o nome de Jesus, invocamos o auxílio da Virgem Santíssima, invocamos a intercessão dos santos, dos anjos. Não podemos confundir. Prossigamos com o texto. Eu estava todo dia abrindo os braços para um povo rebelde, que ia por um caminho nada bom, seguindo suas próprias ideias. Esse povo, por muito tempo, me provocou, bem na minha frente. Sacrificam nos jardins e queimam incenso sobre tijolos. Isso quer dizer o quê? Para uns biblistas, interpreta essa passagem, que estas práticas de idolatria estava dividindo a comunidade judaica no pós-exílio. Então, em Deuteronômio 18, o povo que habitava aquela terra tinha práticas idolátricas, inclusive de evocação dos mortos. Já que no pós-exílio, pessoas de Israel estavam dividindo a comunidade por causa dessas práticas. E prossegue, versículo 3. Esse povo por muito tempo me provocou. Isso é uma provocação, é uma ofensa a Deus, bem na minha frente. Gente, Deus tudo sabe. Seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, o padre da paróquia pode não saber. Mas Deus a ninguém engana. Não tem como esconder. Se um coração vai se deixando dominar por essas crenças, por essas formas que a Bíblia chama de idolatria, Deus sabe, porque Ele é o primeiro ofendido. Moram sobre cemitérios, passam a noite em cima de covas. E prossegue a passagem, dizendo que essas pessoas acabam entregues ao castigo. Existem aqueles que buscam a fidelidade a Deus e aqueles que infelizmente vão buscando atalhos, vão buscando segundo os seus interesses, fins, às vezes até bons, mas meios
que estão em desacordo com a palavra do Senhor. Por isso que para nós, diga para a pessoa que está aí do seu lado, os fins jamais justificarão os meios. Fim bom, meio bom, princípio bom. Irmãos e irmãs, nós precisamos aprender isso, cada vez mais e melhor. Não estou falando que você não vive o Evangelho, muito menos dizendo que você está entregue a essas práticas idolátricas de evocação de mortes. Não é isso que eu estou falando. Mas o Evangelho hoje nos ajuda a meditar sobre isso. Num Brasil e numa América Latina, onde está inundada desse tipo de práticas. Nem vale a pena citar um nome, porque são tantas, com tantos nomes, mas fazendo aquilo que desagrada ao Senhor. Por isso, pecando contra o primeiro mandamento, e o pior, abrindo brecha para a sua vida e as suas famílias, para os níveis de possessão que o maligno pode realizar. Há um nome que está acima de todo nome, que quando invocado, qualquer que seja o nível, demore quanto tempo demorar, mas o triunfo será da misericórdia. Qual é o nome? Qual é o nome? Jesus! É esse Jesus que aquele homem possesso foi ao encontro dele. Interessante, logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo do cemitério, foi ao seu encontro. Ué, mas padre, ele não estava entregue àquelas práticas? Provavelmente, ele não estava numa região assim, toda paganizada. Mas o coração humano, meu irmão, minha irmã, por mais que tenha níveis de possessão, infelizmente, mas ele é livre, tem um grau de liberdade que o inimigo não consegue neutralizar. Por isso que o ser humano sempre terá esperança em Cristo Jesus. Por isso que esse nome tem poder para nós, para as nossas famílias. Não podemos ficar presos na ação do maligno, com medo. Não, a palavra de Deus nos forma para sermos pessoas de confiança no nome do Senhor. Ele é essa rocha eterna, onde queremos morar dentro dela. Esse homem, por causa dos espíritos malignos, morava dentro de lugares de cemitério. Ele não era coveiro não, viu gente? Não era a profissão dele. Mas nós queremos morar na rocha eterna, morar naquele lado aberto, que é o coração de Jesus. E é esse coração misericordioso que aquele homem experimentou. Mas diz o Evangelho que ele foi ao encontro do Senhor. Então diga para a pessoa que está do seu lado: vamos ao encontro do Senhor? Ele nos espera, hoje e sempre, para crescermos em níveis cada vez mais profundos na misericórdia. Irmãos, esse homem estava inundado por espíritos malignos e na liberdade ele foi ao encontro do Senhor. Eu e você precisamos ir ao encontro do Senhor mais e mais, para nós e as nossas famílias serem inundadas da misericórdia, inundadas do Espírito Santo. Sobre esse homem, muitas vezes, tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. Quem é que amarrava? Ele mesmo? Não, as pessoas, querendo resolver o problema. A gente não consegue lidar com isso, vamos amarrá-lo, vamos deixá-lo lá, desculpa a expressão, apodrecendo, isolado. Ele se feria com pedras, deixa ele lá, é um problema para nós.
ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Repitam comigo: vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Jesus não foi até ele por causa dos demônios, e sim por causa dele. E sim porque aquele povo precisava de um sinal bem concreto de que o reino da misericórdia, todo-poderoso, havia chegado em Cristo Jesus. Que aquelas promessas do Antigo Testamento estavam se cumprindo em Cristo Jesus, como nós ouvimos na carta aos Hebreus, capítulo 11. Pessoas de fé, que Deus agiu neles e através deles, esperavam o cumprimento da promessa da vinda do Messias, e em Jesus se cumpriu. E não se cumpriu só para o povo de Israel, se cumpriu para os gerazenos, se cumpriu para aquele homem. Então esta pergunta: que tens a ver comigo, Jesus? Jesus não queria nada com o espírito que o dominava. E ainda mais, Jesus perguntou qual era o nome, e ele disse que o nome era legião. Gente, uma legião naquela época poderia chegar a 6.000 soldados romanos. E aqueles espíritos pediam que eles pudessem ir para os porcos. Diz a palavra que Jesus permitiu, e eles lançaram os porcos no mar, e morreram todos aqueles 2.000 porcos. Aquilo que essa legião queria fazer com aquele homem, eles fizeram imediatamente com os porcos: matar, destruir. É isso que o inimigo de Deus quer para mim, para você, para as nossas famílias: matar, destruir. Mas, meus irmãos, existe um nome, meus irmãos: Jesus quer inundar a mim e a você, as nossas famílias, de graças, de bênçãos do seu Espírito Santo. Mas, padre, eu estou aqui sozinho nessa missa. Padre, eu estou acompanhando a Canção Nova agora sozinha ou sozinho. Eu gostaria que meu esposo, meu filho, meus netos, todos estivessem aqui sentadinhos, ou mesmo trabalhando e ouvindo a palavra de Deus, mas não estão. Calma, confiança. Se infelizmente por meio do pecado o inimigo vai com os planos dele avançando, muito mais, por meio de um coração que confia no Senhor, como o salmista, no Salmo 30, diz: para aqueles que em vós se refugiam, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Amai o Senhor Deus, seus santos todos. Ele guarda com carinho seus fiéis. Ele guarda com carinho você, meu irmão, minha irmã, que se refugia no Senhor. Rocha eterna, em meio às tribulações da sua família ou do seu trabalho, em meio às inseguranças desta vida, seja na saúde, seja nos relacionamentos. Quem é que está blindado contra a ação do mal nesse mundo? Quem é que pode dizer: Jesus é o Senhor, e não sofrer nenhum ataque do maligno? Mas prestemos atenção. Uma coisa é o inimigo ir avançando, ir atormentando os filhos amados de Deus. Disso também diz a primeira leitura. Outros ainda sofreram a aprovação
dos escárnios, experimentaram o açoite, as correntes, as prisões, foram apedrejados, foram cerrados ou morreram a golpes de espada. Claro que toda e qualquer violência contra os filhos de Deus tem um inimigo por trás. E digo mais, toda e qualquer violência contra o ser humano, mesmo que esse ser humano nem batizado seja, nem cristão seja, é amado por Deus. A humanidade é uma grande família, meus irmãos. Dentro dessa grande família, Deus quis ter uma família. Deus quis ter uma igreja em Cristo Jesus, para ir contagiando como fermento, como sal na massa, para que todos pudessem se converter mais e mais, até céus novos de uma terra nova. Lá em céus novos de uma terra nova, quando Jesus voltar glorioso, então não haverá mais a ação do maligno. Mas até lá também, eu e você, pela oração, pelos sacramentos, pelo estado de graça, vamos poder experimentar e contemplar as vitórias do Senhor sobre o maligno nesse mundo. Quem vence é Jesus. Por isso que nós não devemos ter medo do demônio. Se quisermos ter medo de algo, medo de pecar, medo de ofender o nosso amado, medo de ofender aquele que por mim e por você se entregou na cruz pela nossa salvação. Quando se ama verdadeiramente a Deus, não se quer pecar. Infelizmente a gente peca, mas a gente se arrepende, busca a confissão e cuida de não cair em nenhum pecado. Quem cuida de não cair em nenhum pecado está cuidando para não dar nenhuma brecha para o maligno. E quando acontece, infelizmente, o pecado, a gente se arrepende, a gente busca a confissão. Não estou falando de escrúpulo, nem estou falando que você tem que confessar toda semana. Nós temos que pedir perdão a Deus a todo instante e se preparar para uma boa confissão. Se eu puder recomendar, uma vez ao mês, ao menos que haja um pecado grave. Porque o pecado, meus irmãos, é a brecha que o maligno encontra para avançar. Naquele caso que eu contei, não era o pecado da menina, era o pecado da mãe. Eu vi, como eu vi também a libertação daquela menina, como eu vi também o arrependimento daquela mãe. Aonde há arrependimento, há espaço para a misericórdia triunfar. E se antes havia um inundar da ação do mal, começa a haver um inundar da graça do Espírito Santo. Quero terminar com um trecho deste livro, Vade Retro Satanás, do padre Gabriele Amorth, um dos exorcistas mais conhecidos, que faleceu há pouco tempo, com fama de santidade, lançado pela Canção Nova. Enquanto eu me preparava, eu li esse trecho que me ajudou muito, por isso eu quero partilhar com vocês. Há muitos casos de santos atormentados pelo demônio. Entre os mais emblemáticos, especialmente por se tratar de um acontecimento bastante recente, está o da irmã Carmelita, que passou a ser chamada de Pequena Árabe. Com efeito, Irmã Maria de Jesus crucificado, várias vezes no decurso de sua vida, sofreu a verdadeira e própria possessão diabólica. E teve necessidade de ser exorcizada para obter a libertação. Vocês estão vendo que eu estou lendo, né, gente? Eu não estou inventando, não. E a autoridade de quem está escrevendo é do padre Gabriele Amorth, não do padre Fernando Santa Maria, que nem é exorcista. Por outro lado, conhecemos vários casos de santos, tais como São João Bosco, o Santo Cura d'Arce, Padre Pio, Santa Gema Galgani,
Santa Ângela de Foligno, Dom Calábria, e poderíamos citar muitos outros numa lista sem fim, que tiveram vexações diabólicas. O que são vexações diabólicas? É um nível de possessão, naquela linguagem que eu falava para vocês, das quais foram libertados sozinhos, graças à oração e aos sacramentos. Graças ao a quê? Esses santos foram libertados sozinhos, graças à oração e os sacramentos. A questão fundamental a ser salientada, preste atenção, está em que a Bíblia jamais nos diz para ter medo do demônio, porque nos garante que podemos e devemos resistir-lhe fortes na fé. Antes, a Bíblia nos diz que devemos temer o pecado, sendo que todos os santos o combateram, o pecado. Combatendo o pecado, combate-se o demônio. Olha que sabedoria, tão simples, e não quer dizer que é fácil viver. Como dizia o beato Paulo VI ao ser interrogado em seu famoso discurso de 15 de novembro de 1972 sobre o demônio, a propósito de como se devia fazer para impugnar o maligno. Olha a resposta do Papa: tudo quanto nos defende do pecado, defende-nos de Satanás. Vamos repetir? Tudo quanto... Nossa, vocês já gravaram tudo, é? Então vou dizer uma parte, vocês repetem bem forte para as pessoas de casa ouvirem. Tudo quanto nos defende do pecado, defende-nos de Satanás. O Padre Gabriel então completa: nós devemos ter medo somente de não estar na graça de Deus. O que significa confessar-se, participar da Santa Missa, receber a comunhão e, além disso, fazer adoração eucarística e rezar, especialmente com os salmos e o rosário. Todos estes são, entre outros, os melhores remédios contra a atividade extraordinária do demônio. Se permanecermos na graça de Deus, estamos blindados. Palavras do exorcista. Blindados não significa que o inimigo não vá agir. Mas, ainda que ele avance, se estivermos buscando santidade, o triunfo será do Senhor e Ele será humilhado na nossa vida e nas nossas famílias. Então vamos ficar em pé? Levante seus braços e reza comigo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, eu quero ser inundado. Eu quero ser inundada Da graça de Jesus Cristo. Da graça de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, inunda-me. Inunda-me. Para que a minha pessoa, para que a minha pessoa, para que a minha família, para que a minha família, para que muitos conheçam, para que muitos conheçam, através da minha pequenez, através da minha pequenez, a ação grandiosa, a ação grandiosa da misericórdia do Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, inunda-me. Inunda-me, inunda-me, Senhor. Cantemos. Espírito Santo de Deus, vem e enche-me. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem e enche-me. Espírito Santo de Deus, vem e enche-me. Espírito Santo de Deus, vem e enche-me. Inunda-me como um manancial, transborda em mim a tua salvação. Eu me rendo na tua presença, Espírito Santo. Inunda-me como um manancial. Transborda em mim a tua salvação.
aquela libertação daquele homem. Eles viram lá boiando aqueles porcos, viram um homem liberto aos pés de Jesus. E o que eles fizeram? Caíram de joelhos, adorando a Jesus Cristo em Gerasa. Não, expulsaram Jesus daquela região. Só o ser humano, pelo pecado, consegue expulsar Jesus. É triste, mas isso testemunha o quanto que o Senhor é misericordioso e não se contradiz. Se Ele criou a mim e a você livres, e se livres quisermos estarmos com Ele, mesmo que o inimigo esteja agindo, nós vamos alcançar mais cedo ou mais tarde a total libertação. E se não alcançar antes de Jesus voltar, quando Jesus voltar, ou quando nós partimos, pode acontecer, desculpa, de nós morrermos ainda com aquele combate, pode acontecer. Mas se você estiver procurando o Senhor, se nós estivermos orando uns pelos outros, clamando que o Espírito Santo nos inunde, nós alcançaremos a graça da libertação, mais cedo ou mais tarde. E o Senhor vai poder também dizer para nós: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor em sua misericórdia fez por ti. Você que está aqui na Canção Nova, você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova, o Senhor quer fazer comigo e com você uma obra de misericórdia, para que os da sua casa possam conhecer esse testemunho, esse anúncio. E Jesus saiu daquela região, mas deixou para Gerasa e a Decápole um testemunho vivo de alguém que experimentou o poder da misericórdia. E por isso alguém que anunciou com a própria vida que existe um nome que está acima de todo nome. É um nome que salva as nossas famílias, é um nome que quer salvar a mim e a você. O nome dele é Jesus, e é esse Jesus que derrama o Espírito Santo. Inunda-me, Senhor, inunda-me hoje, inunda-me nessa Eucaristia. Vai pedindo com as suas palavras: inunda-me, Senhor, inunda-me, Senhor, inunda-me, Espírito Santo, com a tua graça. Eu quero ser uma testemunha de Jesus Cristo em casa, no trabalho, na escola, nas ruas, aonde quer que eu vá. Eu quero testemunhar a tua misericórdia. Inunda-me, Senhor, como um manancial. Inunda-me como um manancial. Transborda em mim a tua salvação. Eu me rendo na tua presença, Espírito Santo. Transborda em mim a tua salvação. Levante seus braços. Eu me rendo na tua presença, Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!